Oi, pessoal. Sou Laísa Guimarães Santana, graduanda em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário de Nova FAP, e estou aqui para falar com vocês neste quinto simpósio brasileiro online de gestão urbana, que vai acontecer nos dias, entre os dias 28 a 30 de julho de 2021. Neste momento, irei apresentar uma pesquisa no eixo temático Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Paisagístico, e é intitulada como A Conservação do Patrimônio no Brasil, Parnaíba, Piauí do Tombamento aos Dias Atuais. O artigo foi elaborado por mim, sob a orientação da professora mestre Isis Meireles Rodrigues Sampaio e pela graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Daiane Henrique de Araújo Pinho e Souza. Nós esperamos, com essa pesquisa, ampliar as discussões sobre a conservação do patrimônio no Brasil, na busca por perspectivas que norteiam a melhor gestão dos bens salvaguardados no século XXI. Então, este estudo aborda a conservação do patrimônio no Brasil a partir da análise do Centro Histórico da cidade de Parnaíba, Piauí. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a cidade de Parnaíba possui atualmente uma extensão de aproximadamente 436 quilômetros quadrados. Sua população total, de aproximadamente 150 mil habitantes, e está situada a 339 quilômetros da capital Teresina. Sua fundação se deu em 1758, com a chegada e instalação do comerciante português Domingos Dias da Silva em povoado, onde passou a desenvolver economicamente a região, através da indústria do chá e do entreposto comercial, possibilitando assim a navegabilidade do rio Parnaíba. A partir desse desenvolvimento, com o comércio, intercâmbio e exportações internacionais, em 1762 foi criada a Vila de São João da Parnaíba e em 1844 a mesma foi elevada à categoria de cidade. Como podemos ver na imagem, a cidade de Parnaíba encontra-se localizada na região litorânea, ao norte do estado do Piauí, nordeste do Brasil, e está inserida na área de proteção ambiental Delta do Parnaíba. Escolheu-se como estudo de caso o centro histórico desta cidade por representar um importante componente da paisagem urbana histórica local e encontra-se sob proteção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, desde o ano de 2008. Como objetivos temos analisar e compreender os agentes atuantes na construção da paisagem urbana histórica de Parnaíba, Piauí, e as relações da paisagem urbana histórica com o crescimento urbano a partir da investigação sobre as relações de identidade e pertencimento no local. E como objetivos específicos temos levantar dados sobre os edifícios que compõem os conjuntos urbanos analisados, coletar informações sobre a formação do conjunto analisado e a transformação da paisagem ao longo do tempo, com ênfase nos últimos 10 anos. Relacionar os usos das edificações com o seu estado de conservação e analisar as relações entre o tombamento e a eficácia da preservação de áreas patrimoniais. Em relação à nossa metodologia, para ter sítios urbanos consolidados, foi necessária a formação de um método de trabalho capaz de promover procedimentos científicos que embasassem as proposições que serão feitas para a área. A metodologia do trabalho, além da necessária atualização teórica, ficou compreendida em etapas. Etapa 1, atualização teórica e contextualização do objeto de estudo, feito a partir de pesquisas bibliográficas. Etapa 2, coleta de dados em arquivos públicos e privados sobre o projeto e a obra, a partir de pesquisas históricas e iconográficas. Etapa 3, coleta de dados, a partir de levantamentos arquitetônicos, fotográficos, visitas em loco e entrevistas. Etapa 4, análise dos dados coletados. E etapa 5, elaboração e divulgação dos resultados. O termo paisagem possui vários significados e interpretações. Trouxemos a definição utilizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, que diz:
no preâmbulo de recomendações sobre a paisagem histórica urbana. A paisagem histórica urbana é a área urbana que resulta da estratificação histórica de valores e atributos culturais e naturais que transcende a noção de centro histórico ou de conjunto histórico, para incluir o contexto urbano mais abrangente e a sua envolvente geográfica. Este contexto mais abrangente inclui, nomeadamente, a topografia, a geomorfologia, a hidrologia e as características naturais do local. O ambiente construído, tanto histórico como contemporâneo, as suas infraestruturas à superfície ou subterrâneas, os espaços livres e os jardins, os padrões de ocupação do solo e organização espacial, as percepções e relações visuais, assim como todos os outros elementos da estrutura urbana. Inclui, igualmente, as práticas e os valores sociais e culturais, os processos econômicos e as dimensões imateriais do patrimônio, enquanto vetores de diversidade e identidade. Essa definição leva em consideração a visão mais ampla da paisagem. E ela revela também que o entendimento sobre paisagem histórica urbana permite ampliar a reflexão a respeito das cidades e da gestão do patrimônio urbano. Essa abordagem também traz uma contribuição para a adaptação da conservação do patrimônio, ao considerar alguns aspectos, como, por exemplo, a necessidade de integração entre patrimônio e desenvolvimento contemporâneo. Os elementos memória, identidade e patrimônio, eles são de extrema importância para a compreensão da construção e reconstrução identitária dos grupos sociais, e eles funcionam de maneira indissociável. Essa relação pode ser percebida ao observarmos que o patrimônio, ele expressa a identidade histórica de um povo e revela conexão com a memória também, ao trazer à tona recordações do passado. Além disso, os ícones armazenados na memória compõem os bens patrimoniais. Isso possibilita a interação entre passado e presente. A memória consiste em um processo de captar, guardar e recuperar informações que foram fixadas pelo campo cognitivo do ser. E, a partir dessa afirmação, nós podemos entender que esse elemento colabora para o não esquecimento do passado, para o processo de reconstrução dos fatos e períodos passados e para a promoção do sentimento de pertencimento e permanência dos indivíduos. Já o elemento patrimônio, ele pode assumir diferentes definições. Isso vai variar de acordo com quem a utiliza, com o tempo histórico e com qual finalidade se utiliza esse termo. Mas, de maneira geral, nós trouxemos o conceito de patrimônio, conforme Viana, 2016, que diz que o conceito de patrimônio, na cultura ocidental moderna, de modo geral, se refere a uma gama de coisas, bens de grande valor para as pessoas, comunidades ou nações, ou para todo o conjunto da humanidade. E esse se apresenta como resultado de uma construção social e da junção de vários tipos de bens pertencentes ao indivíduo ou a um grupo específico, sejam eles materiais, imateriais, naturais ou construídos. As primeiras práticas e discussões a respeito da preservação do patrimônio histórico, elas foram instaladas na França e na Inglaterra no decorrer do século XVIII. Mas a noção de preservação de edifícios, ela pode ser percebida desde o período da antiguidade, com ações de proteção e conservação de monumentos que acontecia de maneira isolada e de forma aleatória também. A preservação do patrimônio histórico e arquitetônico trata-se de um quesito urbano, pois está relacionado à preservação da memória das cidades, por meio da conservação e da restauração dos edifícios de interesse histórico, arquitetônico, artístico, turístico. Então, trata-se de uma prática que ela é de extrema importância para o planejamento do futuro, que necessita tanto da contribuição da comunidade, quanto da atuação do poder público também. No Brasil, podemos perceber alguns registros de ações voltadas à preservação do patrimônio desde o século XVIII. Porém, as iniciativas em relação à preservação tornaram-se mais concretas no século XX, quando as primeiras leis específicas foram surgindo, a partir da década de 1930. A primeira lei federal foi o Decreto-Lei
número 22.298, de 12 de julho de 1933, que erigiu a cidade de Ouro Preto em monumento nacional, em consideração à grande quantidade de patrimônios edificados e ao seu passado nacional, que é bastante rico. No entanto, somente no ano de 1937, que surgiu a primeira lei brasileira específica em relação à preservação do patrimônio, que foi o Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937. Ele que deu início à prática de tombamento. Desde então, o tombamento passou a ser o principal instrumento utilizado pelas políticas públicas federais de salvaguarda ao patrimônio cultural brasileiro. A partir desse cenário, foi criado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em 1937. Seu nome original era Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, depois passou a ser Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1946, e somente no ano de 1995 passou a ser, a sua nomenclatura passou a ser IPHAN. Isso aconteceu a partir da parceria entre Getúlio Vargas e os intelectuais modernistas da época. Eles tinham bastante interesse em reconhecer a nacionalidade brasileira através das cidades de acordo com a ideologia nacionalista. Mas esse grupo era bastante restrito. Então, os bens que eram preservados, eles eram escolhidos de acordo com o valor estético e não pelo valor histórico. Essa concepção de patrimônio histórico e artístico nacional, que foi construída nos primeiros 30 anos de atuação do IPHAN, ela reflete bastante, hoje, uma imagem de patrimônio que foi inserida na memória das pessoas, que equivale a uma imagem que não considera outros valores históricos, culturais, afetivos e cognitivos dos objetos. Depois de tanto tempo de trabalho do IPHAN, atualmente adotou-se uma nova política nacional de preservação do patrimônio, que prioriza as seguintes diretrizes: participação social, reinserção dos bens culturais na dinâmica social, qualificação do contexto dos bens culturais e promoção do desenvolvimento local. Mas mesmo com a adoção dessa nova política, é possível perceber que a quantidade de bens tombados no Brasil ainda é insuficiente, ao se identificar as inúmeras perdas, por exemplo, diárias, de valorosos bens que compõem a identidade cultural do país. Na atualidade, pode-se encontrar inúmeras cidades com seus conjuntos históricos e paisagísticos tombados pelo IPHAN. Porém, a maioria desses possui uma grande quantidade de bens em constante risco de deteriorização ou até mesmo de desaparecimento. O mesmo acontece com o sítio histórico de Parnaíba, que é o nosso objeto de estudo. No ano de 2008, o IPHAN realizou o tombamento do conjunto histórico e paisagístico de Parnaíba, por considerar que esse era uma importante área de preservação histórica e cultural. O perímetro tombado, as edificações e o traçado urbano encontram-se regulados pelo IPHAN, e o entorno revela a transição entre o que está preservado e o contemporâneo. A divisão dos conjuntos que compõem o perímetro de tombamento pode ser observada nesta figura 2. Nela distingue-se o sítio de cada grupo a ser preservado. São eles: Conjunto Porto das Barcas e Galpões Portuários, Conjunto Praça da Graça, Conjunto Avenida Getúlio Vargas, Conjunto Praça Santo Antônio, Conjunto Estação Ferroviária e Conjunto Santa Casa de Misericórdia. Todos esses conjuntos, eles são áreas bastante interessantes, tanto paisagisticamente quanto culturalmente. Aqui nós podemos ver o Conjunto Porto das Barcas, o Conjunto da Graça, o Conjunto Avenida Getúlio Vargas, na figura 6, o Conjunto Praça Santo Antônio. Nós podemos perceber também que eles possuem imóveis fechados, que apesar de serem tão importantes, a gente consegue ver que não está
bem preservado. Foi esse o nosso objeto de investigação. Como ficou essa conservação após a ascensão do tombamento, que supostamente veio para proteger erros dessas alterações e degradações. Aqui nós temos o conjunto de estação ferroviária e na figura 8 o conjunto de Santa Cruz de Misericórdia. A partir dessas fotografias, eu irei mostrar pontos comparativos, uma comparação entre o antes e o depois, enfatizando esse estado de arruinamento, em que antes do tombamento estava melhor preservado do que está hoje. Nesta primeira edificação, nós podemos perceber que estava ruim, mas ficou completamente modificado com o passar do tempo. Aqui percebemos o antes e o depois dessa edificação. Este sobrado, ela estava regularmente conservada e hoje está assim. Podemos perceber que algo que foi tombado, no intuito de ser conservado, hoje encontra-se no estado de degradação. A gente pode perceber também que esse estado de conservação não evoluiu para melhor, muito pelo contrário, né? Esse galpão, por mais que estivesse em desuso, ainda tinha as esquadrias e o teto. Hoje em dia só tem a fachada e está bem arruinada. Esse edifício se transformou neste aqui. Podemos perceber que o tombamento não favoreceu essa conservação. E nessas, podemos perceber que houve a total destruição dos edifícios. E que, após mais de 10 anos de tombamento, o estado de conservação e usabilidade das edificações pouco evoluiu. E apresenta até perdas, como podemos ver, e arruinamento dos edifícios. Então, para garantir a conservação de bens considerados patrimônios, entende-se que sua preservação não pode acontecer de forma isolada. Isso sem levar em consideração as mudanças que vão ocorrendo no contexto físico, social que cerca, e também o seu entorno. Além de ter que considerar também a interação com a humanidade, que isso pode oferecer ameaça a esses patrimônios e a seus significados também. Diante disso, faz necessária a atuação de órgãos responsáveis pelos patrimônios, capazes de intervir nas questões referentes a isso, e de atuar em consonância com os interessados neles, através de um sistema de gestão de patrimônio eficaz. A cidade de Parnaíba possui um dos mais ricos acervos arquitetônicos e paisagísticos do período colonial, imperial e republicano do Brasil. E o local analisado na pesquisa possui estreita relação com o desenvolvimento econômico, social e cultural do sítio histórico da cidade. Porém, o que pode ser observado é que o objeto de estudo encontra-se em precário estado de conservação e ainda é pouquíssimo reconhecido, apesar de ser protegido pelos instrumentos legais de salvaguarda. Aqui estão nossas referências. E gostaria de agradecer pela oportunidade de contribuir neste evento.